Meus amigos, a Bolsa Brasileira tem sido a pior bolsa do mundo em 2024, e aí a gente olha os Estados Unidos, que hoje em dia é tão fácil investir, a Bolsa voando em 2024, voando de um tempo para cá, sobressaindo em relação à Bolsa Brasileira. E aí muitos têm me perguntado nos últimos dias, será que a Bolsa está próxima do fundo? Será que já chegou no fundo? E essa resposta, sinto muito lhe dizer, mas ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta, até porque está envolvendo muito política, muito macroeconomia aqui brasileira. O que a gente pode fazer é olhar as empresas. Então a gente vai olhando as empresas. Eu não ignoro o macro, exatamente por conta do macro eu vou ali tentando ser mais assertivo nos preços mínimos, mas a gente não tem certeza qual é a mínima. Ninguém tem essa certeza. Nem mesmo nos Estados Unidos, o dia que eles tiverem um problema lá e tiver ruim a bolsa lá, ninguém vai ter certeza lá. Agora você imagina aqui no Brasil, ninguém tem a certeza dos fundos. Então antes de continuarmos a falar um pouco mais das bagunças que estão acontecendo, inclusive a aberração na minha visão que está acontecendo ali na questão elétrica, tá? Vamos ver aqui as palavras do Peter Lynch que ele diz sobre quedas e sobre previsões de quedas, né? O que agora começa, pessoal, não, que o fundo é muito pior, vai cair 50, vai cair 20. Falaram a mesma coisa do S&P 500 ali e eu fui comprando e olha só o quanto que ele subiu, né? Cadê as quedas? Né? Não tem, agora esse pessoal some. Então vamos ver aqui o Peter Lynch falando. But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. Foco na empresa, você viu? Você olhou os balanços da empresa, você acha que ela tá boa num certo preço. Se ela continuar caindo, é melhor, cara. É basicamente isso que a gente tem feito aqui, né? So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. Ninguém sabe. People tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. Então você tá vendo, se nem nos Estados Unidos a gente consegue saber o fundo, imagina no Brasil, né? Não tem como. E aí sempre tem aqueles pessoal que fica falando, não, essa empresa vai cair, olha a dívida dela, ela vai cair muito ainda. E aí eles ficam fazendo essa previsão 53 vezes, como disse o Peter Lynch. Até um dia acontece, né? Quem não se lembra dos Estados Unidos, cara? Eu sou brasileiro. E vários americanos, vários canais aí, especialistas em macro, dizendo que ia ser o caos, a recessão nos Estados Unidos. Até agora, cadê a recessão? Olha o quanto que a bolsa já não subiu. Então, se você fica preso nessa narrativa, você fica comprando e vendendo que nem um maluco. Não é o certo. Estou dizendo que a bolsa vai subir amanhã? Não. Na verdade, para ser bem sincero, dando a minha opinião, que é só uma opinião, eu acho que a bolsa vai continuar travada até o fim do ano, onde talvez, com a ajudinha ali dos Estados Unidos, com a queda da taxa de juros, talvez comece a melhorar. Mas o fato é que a macro está muito ruim ainda. Então a gente já vai falar o que está acontecendo, mas olha só, o S&P 500 subindo 25,6% em 2024, enquanto o Ibovespa caindo 9,73%. Estou falando tudo em reais, tá? Então o S&P 500 subiu 25,6% em reais, enquanto a Bolsa Argentina subiu 28,6% em reais. Vai destacar que esse ETF que eu peguei aqui, ele tem ações americanas também dentro, então ele é meio que um mix aqui, mas de qualquer forma, se as ações argentinas estivessem ruins, você concorda que esse ETF estaria aqui para baixo? Então não, ele está no nível ali dos Estados Unidos, enquanto o Brasil, olha só, essa desgraceira aqui. Então olha só, se você vê a diferença do Ibovespa para o S&P 500 é 39%. Isso aqui também não é de graça, a Bolsa Brasileira está apanhando muito, tem ações muito baratas, mas também tem um pouco de risco aqui. De fato, algumas vão acabar perdendo um pouco o lucro ao longo dessa trajetória, mas o grande ponto é que o mercado sempre acaba exagerando, tá? Bom, então vamos ver o que está acontecendo.
Então a gente volta lá ao fim da semana passada, quando o Haddad fez aquela reunião com o Santander e a visão que trouxe para o mercado foi muito ruim, né? O Haddad falou aqui que foi mal interpretado, que reclamou inclusive desse vazamento dessas informações. O fato é que a visão do Santander é que o arcabouço talvez não fosse cumprido, que o governo estava zero interesse em reduzir gastos, ou seja, se ele fosse buscar o déficit fiscal zero, seria via ali aumento de impostos, só isso. E aí essa foi a narrativa criada. Então, impostos, não vai reduzir gastos, talvez o arcabouço não vai ser cumprido, o Haddad é fantoche, etc. Só coisas ruins, né? E aí essa semana ditou um pouco o ritmo dessa semana, que foi bastante negativo. Mas a gente vê ontem o Lula ali tentando, né, dar mais força para o nome do Haddad. Ele disse que o ministro da Fazenda vai ser 100% da debate quando a coisa dá certo ou quando não dá, e é uma verdade. Aliás, a verdade do Lula para por aqui, porque o resto foi só besteira. Inclusive ele foi um causador de já causar quedas aqui na Bolsa ontem, porque por mais que a taxa de juros ali nos Estados Unidos não tivemos grandes novidades, o Lula ajudou ali falando mal da Bolsa novamente, né? Fala aquelas coisas que não tem nada de novidade. Então, quando um político, seja qual for, Lula, Bolsonaro, seja qual for, fala uma coisa ruim, que é aquela falácia de sempre ali, meio que populista, a gente não liga muito. Na verdade, é oportunidade. A não ser quando traz alguma novidade aí, como, por exemplo, de repente, uma criação de imposto. Aí é oportunidade também, mas assim, é algo que vai impactar as empresas também, né? Agora, fala mais do mesmo, não muda nada. Então a gente vê aqui, inclusive, o Haddad falando um pouco sobre finalmente revisar os gastos públicos. Ontem ali deu uma melhoradinha na visão do dólar ali, né? Deu uma melhoradinha. E hoje a Bolsa ali até que tranquilizou um pouco, né? Mas falta muito ainda, né, para a gente ter uma clareza. A Tebet hoje falou em avenida de possibilidades para cortar gastos, que tudo está na mesa, né? E aí que tá o problema. Beleza, eles estão sinalizando aqui corte de gastos, mas eles parece que nem pensaram nisso, né? Eles tentaram primeiro empurrar impostos. Quando eles viram que não tem mais jeito, eles, vamos falar aqui de cortar gastos, né? Mas assim, tá muito aberto. Quando perguntado o que estaria na mente do governo, ela falou que tudo está na mesa, né? E falou que vamos limpar sobre a ótica de que é viável politicamente, o que atenderia à vontade não só do presidente Lula, mas também do Congresso Nacional. Ou seja, falou e não falou nada, né? O fato é que nós vemos aqui hoje uma notícia que eu achei até interessante por enquanto, né? Que é a FEBABAN, a Federação Brasileira de Bancos, o presidente da FEBABAN, declarou aqui apoio institucional ao Haddad, né? Após aquele ruído do mercado, então trouxe um pouco deu uma amenizadinha, né? Mas o fato é que ainda coloca mais peso sobre o Haddad. Se o Haddad começar a bater de frente demais no Lula, eu não sei, né? Imagina se ele sair, como é que seria o caos. É por isso que a gente não pode cravar o fundo, né? A gente pensa, poxa, estamos no fundo, aí vai lá e tira o Haddad e põe sei lá quem. Aí lascou, né? Põe o Manteiga. E quando a gente vê os resultados fiscais do Brasil, tá uma porcaria, né? A gente vê aqui, ó, para cima, a gente vê que superávit é para baixo, aqui negativo, e déficit é positivo. Então, olha só, as empresas estatais estão dando prejuízo mesmo com a Petrobras, o Banco do Brasil, a Sanepar, empresas boas, tentando trazer para cima esse número. As empresas estatais do Brasil dão prejuízo. E quando a gente fala de empresas estatais, a gente não conta, obviamente, serviços essenciais como escola, SUS, porque sempre tem um que pensa aí, não é, tá? Isso aí é separado. A empresa mesmo que deveria dar lucro, como por exemplo, Correios, dá prejuízo, tá? Então a gente vê que o governo também com déficit gigante, a coisa só piora, né? E voltando ao fim de 2023, as estatais tiveram o pior déficit de 8 anos, diz o Banco Central. A gente vê aqui, ó, que as estatais estavam no lucro em 2022 e passaram a dar prejuízo, né? Enquanto aqui os estados diminuíram o lucro e o governo central, bagunça geral. E agora vamos ver essa sacanagem no setor elétrico, que é indiretamente envolvido a Eletrobras, mas diretamente envolvido sabe quem? Você, eu. Sabe aquele cara que ganha um salário mínimo ali, pobre coitado, para pagar as contas ele sua pra caramba? Ele também vai pagar essa conta. Meu amigo, todo mundo paga essa conta aqui. É a conta dos companheiros. Então, olha só, a gente volta no dia 10 de junho, aconteceu outro dia aqui, a Eletrobras fazendo um fato relevante, dizendo que vendeu as termoelétricas aqui que estavam em contratos extremamente complicados, tá? A gente já vai chegar lá. Então, olha só, o portfólio termoelétrico da companhia, no valor de 4,7 bilhões, foi vendido, a Ambar comprou. E ela falava no fato relevante aqui, marquei de rosa, a assunção imediata pela Ambar do risco de crédito dos contratos de energia deste portfólio. Olha que bacana, né? Então, puxa, o risco vai para a Ambar. Tinha outros interessados, né? Vários outros aqui.
Só que tinha uma coisa, a Anbara ela sabia o que ela estava fazendo. Seria então, teoricamente, possivelmente, um jogo de cartas marcadas? Será? Então, a alienação dos ativos acontece com um processo seletivo com alto engajamento, iniciado em julho de 2023. Isso aqui já está acontecendo há muito tempo. E antes de acontecer esse processo, já está no enrosco há muito mais tempo. Essa envolve a Amazonas Energia. Então, primeiro vamos nos contextualizar aqui, né? A Amazonas Energia, que tem contrato com a Eletrobras, ela está totalmente ferrada. E distribuidora ferrada nesse momento é preocupante, porque olha só o que o Dilma aqui falou, né? Arrancaremos até a última gotinha das distribuidoras, né? Isso em contratos novos. Você imagina nas que já tem contrato rolando aí, né? Então a Light sabe muito bem disso, não tem moleza, meu amigo. Tu vai se virar aí. Isso já está há um tempo, elas estão sofrendo com prejuízo, não sei o quê. Só que aí o que acontece? Esses contratos, então, estava ferrado para a Eletrobras. Ela não ia receber nada, aparentemente, ou ia ter uma novela infinita. Só que dias depois da Anbar comprar aquelas termoelétricas, vai lá o governo e assina uma MP companheira, né? A MP da companheiragem, onde a distribuidora de energia do Amazonas é socorrida por essa MP. É a MP dos companheiros, né? Então, olha só, aí, o governo Lula edita a medida provisória que beneficia a empresa dos irmãos Batista no setor energia. É o Joesley e o Wesley Batista. São os donos da Anbar lá. E olha só, isso aqui acontece 2 dias depois, 3 dias, sei lá, depois da Eletrobras vender as termoelétricas delas. Então a Eletrobras poderia ter vendido a um preço maior. A BTG, que estava ali, se eu não me engano, era a BTG querendo comprar, poderia comprar, de repente, ofertar um valor maior ali, né? Outras empresas poderiam ter feito uma oferta forte ali por essas termoelétricas. A BTG era em consórcio com alguma outra elétrica que eu não lembro o nome agora. Enfim, poderia ter sido um valor muito maior, mas esse aqui é a primeira parte do problema, né? Então já tem aqui uma crítica forte porque por que essa empresinha aqui, Xing Ling, ganhou esse processo, né? Por conta que talvez, né? Quem é que sabe? Será que eles já não sabiam que ia ter uma facilitada aqui para a Amazon Energia finalmente pagar as questões ali envolvendo a termoelétrica? Então, a decisão socorre à Amazonas Energia e cobre o pagamento que a empresa deve fazer às termoelétricas recém-compradas pela Anbar da Eletrobras. Os recursos necessários para a operação serão bancados pela conta de luz de todos os consumidores brasileiros pelos próximos 15 anos. Então, resumindo, os brasileiros, desde aquele pobre que tem um salário mínimo, vai ajudar a pagar a conta aqui para ajudar, né, os recém-compradores aqui, Joesley e Batista e Wesley Batista. Eles precisam dessa ajuda, né? Então assim, eu posso dizer que houve alguma coisa ilícita? Não tenho provas nenhuma, mas o fato é que esse negócio está rolando com a Amazonas Energia há trocentos milhões de anos. Aí 2 ou 3, 4 dias depois que a Eletrobras vende para os irmãos Batista, aí a coisa, não, vamos facilitar, vamos assinar a MMP no meio de todo esse contexto aqui, ó, de guerra com as distribuidoras aqui. Eles resolvem assinar dias depois da Anbar comprar as termoelétricas da Eletrobras. Isso aqui é um escárnio. E na minha visão, esse processo lembra muito aquele que aconteceu naquela empresa gigantesca de queijo Minas ali da esquina que ganhou um leilão bilionário para importar arroz. Só que aquele lá tem provas e conseguiram ali chegar a algumas questões duvidosas e eles estão investigando ali, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhe porque não é questão política, não envolve empresa e como é prometido por mim, isso aqui então não vai entrar no meu radar, já que não envolve uma empresa diretamente. Mas o fato é que aquele lá vai ser investigado e esse aqui talvez nem seja, né? E é bizarro, é bizarro. E lembrando vocês que são mais de 100 aulas no meu curso de investimentos, mais o curso de opções, que está em desconto apenas no mês de junho. Depois eu não vou abaixar esse preço. Tem R$ 875, você pode parcelar também os 2 cursos juntos. Os 2 cursos juntos. E eu te ensino ali, ó, no detalhe, tá? Você vai aprender a investir, vai entender detalhes ali da análise fundamentalista, vai saber fazer o fluxo de caixa descontado, que é a forma como as corretoras traçam o preço justo das empresas. Você vai entender. Você nem pode até falar, não vou utilizar isso, mas você tem que entender para saber como que elas traçam o preço justo delas. Senão você não pode ficar seguindo cegamente recomendações, nem de casa de análise, nem de ninguém se você não entender. Você tem que entender ali, né? E eu vou te ensinar no detalhe que tu vai saber. Eu utilizei como exemplo ali a Sanepar, tá? E temos aqui o curso de opções, onde eu vou te ensinar a fazer dividendos com opções, vai se proteger contra a queda, enfim.
Link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. Também tem o meu e-mail para você tirar qualquer dúvida que você tenha. Um abraço e até o próximo. Valeu!